O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição aqui da Calciopédia, onde se fala muito de futebol italiano, falamos somente sobre futebol italiano. Para quem gosta, é um prato cheio, um pratão de macarronada, cheíssimo do Calcio. A gente vai falar muito sobre o mercado hoje, até porque os campeonatos ainda estão praticamente há um mês de começar, né? Tanto a Série A quanto a Série B. A gente, inclusive, vai falar daqui a pouquinho como serão as primeiras rodadas, né? Já temos calendário da Série A e da Série B. Mas enquanto não chega o dia 23 de agosto, a gente vai falando sobre movimentações de mercado. Na última edição, a gente falou muito sobre treinadores, né? Os novos treinadores que estão chegando na Série A, as trocas de comando nas equipes da Série A. E hoje a gente vai falar sobre reforços, principalmente sobre três equipes, né? Três equipes que estão contratando muito bem. Na verdade, vamos falar de quatro equipes, né? Mas uma é porque chama muita atenção o quanto ela já gastou nessa janela. Estamos falando do Como. O Como já gastou mais de 100 milhões de euros e a gente vai te mostrar como foi que o Como... Muito como, né, nessa frase, mas a gente vai mostrar como está gastando esse dinheiro todo. A gente vai contar uma história muito curiosa também no Calcio História sobre uma relação tanto quanto pitoresca, talvez até quem more no Pará não conheça, mas o Pará está intimamente ligado com a Inter de Milão. A gente vai te contar essa história e dizer como é que esses caminhos se entrelaçam. E para finalizar, a gente vai brincar um pouquinho aqui de Football Manager. A gente vai sugerir contratações para equipes da Série A que estão precisando de reforços. A gente mapeou aí o mercado, viu quem é que tá dando sopa, quem é que se encaixa bem, e a gente vai brincar um pouquinho aqui de Futebol Manager. Tem diretor aí que deu até indiretinha, né, nessa semana, o Boto do Flamengo falou assim, contratar não é que nem Futebol Manager. Mas como eu não sou diretor de futebol, a gente vai brincar aqui sim sobre Futebol Manager. Antes de chamar meus companheiros, eu já vou passar pelo calendário, como eu citei, já que já temos aí a definição dos primeiros jogos, né, da primeira rodada, tanto da Série A quanto da Série B. Na Série A, eu vou destacar dessa primeira rodada da Série A 2 jogos. Temos Como e Lazio, como eu falei, o endinheirado Como aí. É um conflito de opostos, né, já que a Lazio está impedida de contratar e o Como que não para de contratar. Ambos se enfrentam na primeira rodada. E tem também um jogo interessantíssimo entre Roma e Bolonha. Para mim, o grande destaque dessa primeira rodada, que como eu citei anteriormente, ocorrerá no dia 23 de agosto. Na Série B tem jogo bom também, tá? Na Série B a gente tem uma primeira rodada aí, vou dar destaque para 2 jogos, Venezia e Bari. O Bari, que nos anos 90 figurou muito na Série A, o Venezia que ultimamente tem sido grande ioiô e tem sido muito mais conhecido pelas camisas que lança, né? O Venezia lança camisa bonita atrás de camisa bonita, só peça de colecionador, mas queria também falar do confronto entre Pescara e Cesena, porque é praticamente um jogo no fundo do mar, né? Temos aí um clássico Pequena Sereia, temos aí o golfinho contra o cavalo marinho, mas vai ser bem interessante de ver o Pescara aqui. A gente falou em algumas edições atrás, se você quiser procurar, falamos que como foi essa volta do Pescara para a Série B. Então, marque aí no seu calendário, dia 23 de agosto, a Série B que vai ser transmitida na Sportnet e também a Série A, ambos começando no mesmo dia, beleza? Agora que já passamos pelo calendário, pela essa rodada inicial da Série A e da Série B, agora sim eu posso dar as boas-vindas aqui aos meus parceiros, meus companheiros de programa. Caio Bittencourt, como é bom tê-lo de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu faço para lhe ter mais vezes, Caio? Você não é um habitué mais, hein? Você tá muito estrelinha, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Precisa negociar com os detentores dos meus direitos econômicos para falar em termos de Calcio Mercato, porque assim, tem sido tão difícil me negociar quanto negociar algum exúbero de mercado, quanto você negociar até mesmo alguém que não faz nada, tipo um Origi da vida, tipo um Inzola e outros tantos por aí. Eu tenho trabalhado mais até, por exemplo, do que o Milik e o Douglas Luiz, cara.
Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mais do que o Milik, eu não tenho a menor dúvida. O Douglas, ele falta uns treinos aí, né? Quando bem entende, mas esse ainda treina, então esse ainda trabalha. Mas que o Milik, do Milik você ganha fácil. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, papum, hein? Eu tô com a camisa do Sassuolo, você tá com a camisa da Lazio. Quero aí um jogador que defendeu ambas as equipes, 3-2-1, valendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente até tava brincando aqui antes, né? Tem o Francesco Acerbi, que é odiado por muitas pessoas na Itália, que vestiu a camisa desses dois clubes, apenas o Caio não tá. Acho que talvez seja até uma oposição, né? Levando em consideração o que o Acerbi fez, ou foi acusado de fazer, já que ele não foi, né, condenado, mas enfim, a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, num jogo entre a Inter e o Napoli, né? Enfim, acho que seria esse. Já que a gente tá falando aqui de Lazio, né? Também estamos na capital, né? Vou mandar um abraço aí pro Angelo Bonelli, vamos dedicar o programa da semana a ele aí, uma pessoa que foi importante essa semana. Boa, quem não conhece, deputado aí do Partido Verde lá da Itália, tá? Procure saber mais sobre Angelo Bonelli, que mandou benzaço essa semana. Quem tá mandando bem também, já que a gente vai falar de mercado e a gente vai falar sobre equipes que se movimentaram muito bem até agora, foram Napoli, Milan e Roma, são equipes que contrataram muito bem, mas a pergunta que fica pra você inicial, Caio, e aí você pode focar no Napoli naturalmente, é a seguinte: se movimentaram bem, principalmente no caso do Napoli, peças de reposição, né, encorpando o elenco. Acho que não precisamos falar de Kevin De Bruyne, porque já falamos, e também porque não se encaixa nesse tipo de contratação, né? Kevin De Bruyne é outro patamar, Kevin De Bruyne tá acima, mas falando sobre contratações assim que qualificam o elenco, que deixam o banco mais recheado, que dão mais opções pro Conte durante os jogos, o Napoli tá mandando bem até aqui. Mas dá pra melhorar, dá pra ir mais fundo aí nesse mercado e encorpar mais ainda o elenco, Caio? Ou agora é um pouco também de se livrar de algumas peças, né? O Napoli começou a emprestar jogadores também essa semana. Queria que você falasse desse balanço aí de entradas e saídas. Como é que tá o elenco do Napoli e o que precisa ser feito ainda? Nesse caso, assim, se você for parar para pensar, o Napoli está fazendo agora o que já deveria ter sido feito há algumas temporadas, com a reformulação de elenco, com uma ideia de ter um banco mais profundo e tudo mais, de um processo de reformulação que deveria ter começado totalmente já no verão de 22. É que as coisas foram dando certo, alguns foram ficando, deram certo, outros deram totalmente errado e viraram jogadores a despachar, como casos como Caiusti, como Lindstrom e outros que estão por aí precisando rodar até para o Napoli fazer mercado também, porque querendo ou não, para fazer mercado é preciso você também vender os seus por duas questões. Por uma questão financeira óbvia e também a segunda questão, que é muito importante, pela questão das listas, que é fundamental você não ter jogadores sem jogar para não ter de utilizá-los nas listas, tanto na lista UEFA quanto na lista da Série A. E nesse quesito também vem de acordo com até as próprias necessidades, mesmo na temporada do Scudetto. Porque várias e várias vezes eu disse aqui ao longo de 24, 25 que o Napoli não tinha elenco tão profundo. E era verdade, se você for a fundo. Porque faltavam peças, sobretudo no meio-campo, faltavam peças numerosas na defesa e ainda faltam peças, sobretudo em algumas posições. Tanto que você tem o tempo perdido, por exemplo, pela história do Ndoye, que no fim das contas vai acabar deixando o Bolonha, mas ao que tudo indica deve ir para o Nottingham Forest e não para o Napoli, o que faz o Napoli se enfiar com 4 times na busca do quem vai bater na portinha do Liverpool por Federico Chiesa. É uma das questões do mercado também. Querendo ou não, o Napoli quer um ponta também para isso. Não só se contentar com o Noah Lang, que já fez os amistosos de pré-temporada, parece meio verde em algumas coisas, especialmente na fase defensiva, mas ao mesmo tempo tem lá seus momentos na fase ofensiva, de qualidade especialmente. Você tem também, obviamente, a chegada do De Bruyne, que dispensa apresentações. Você tem um Boquemar que nesse período de pré-temporada ainda tem questão de encaixe defensivo, mas num primeiro momento terá de se fazer um encaixe defensivo entre ele e o Rachmani, pensando que o Buongiorno ainda não recuperou de lesão e tudo mais. Curiosamente, até essa pré-temporada do Napoli ainda meio devagar, justamente porque McTominay e Buongiorno
metropolitanos seguem com problemas físicos. E, sobretudo, também gente jovem para fazer rodar o elenco. Seja o Lorenzo Luca, que veio caro, e aí você pode questionar os valores e tudo mais, mas tem uma questão do Conte nisso aí, e o fator Marianucci, que era uma aposta para defesa. Sobretudo, ainda falta também faltavam para as questões, além do ponta, um lateral direito, que era demora por conta do Juan Luis Sanches e tudo mais com Sevilha. Tem uma questão de um sexto meio-campista, se falou muito do Miretti, e recentemente veio também um goleiro, para tentar revezar com o Meret com a chegada do Milinkovic-Savic, que é um bom reforço, embora, assim, eu tenho lá meus pés atrás com ele, porque, assim, os ouvintes mais antigos desse podcast poderiam lembrar da frase que eu dizia que o Meret só não era pior goleiro no top 10 da Série A que um goleiro. Esse goleiro era o Milinkovic-Savic. Só que, ao mesmo tempo, a temporada 24-25 do Milinkovic-Savic foi muito boa. Ele foi um dos líderes de defesas da Série A e foi uma temporada importantíssima para o Torino, que vale dizer, substituiu bem com o Franco Israel no gol. O Torino tem feito um bom mercado também, só que o Torino, como não é desse pelotão, deixamos para depois. Dito isso, ao mesmo tempo, o X da questão vai ser se o Napoli deixará buracos nesse elenco. Que é uma coisa, nesse momento, que, por exemplo, a Inter procura não ter quando vai atrás do Lookman, mas, ao mesmo tempo, outros times parecem meio travados em algumas situações. O Milan, por exemplo, todo o mercado está girando na questão Yashari. Todo o mercado está pensando assim, será que o Yashari aceitar o Yashari já aceitou. O X da questão é que o Milan não quer pagar tudo que o Clube Brugge quer, porque o Yashari já foi identificado como o homem importante do meio campo, como alguém para fazer dividir funções com o Samuel Hitt, que foi um bom reforço, e com, claro, o Luka Modric, e ao mesmo tempo o Milan não consegue pensar além dele por uma razão óbvia. Se você já tem o sim do jogador, você não vai perder tempo de ir buscar outros nomes e ir buscar outras situações por isso. E sobretudo, o Milan, em comum com a Roma, até para pincelar, em comum com a Roma, está a ideia de um mercado sustentável. O Milan já falou isso lá atrás, a Roma se falou isso agora com o Gasperini dizendo que a ideia era um mercado sustentável, que estava difícil, estava um pouquinho mais lento, mas em compensação com a Roma agora as negociações deram uma acelerada com a chegada do Wesley, com a chegada do El Anyaoui, que foi um bom reforço também vindo do LAN, e podem dar algumas coisas interessantes. Só que eu acho que ponto de interrogação, que eu acho que vai definir o mercado de todo mundo, são os pontos de interrogação da Atalanta. Especialmente 3. Um que é o Scamacca. Não porque ele vai sair, mas porque, assim, talvez não seja tão confiável quanto se pensa por conta da volta de lesão. E outros 2 que, assim, tem a proposta para o Scalvini e, claro, tem o Lookman querendo sair. E aí, como é que a Atalanta vai se mexer com relação a isso? Nelson, vou jogar essa pra você já, essa da Atalanta, por 2 motivos. Primeiro porque, aparentemente, a Atalanta pediu pro Lookman ter um pouco de paciência, porque a Atalanta até aceita negociá-lo, mas a Atalanta não quer negociá-lo antes de conseguir uma reposição. Não sei se é justo ou não com o jogador, você pode dar sua opinião também, mas a Atalanta pediu, como diria o outro, 72 horas pro Lookman, né? Pra ele dar uma aguardada e ter paciência 72 horas, pra ver se ela consegue contratar, e aí ela libera o Lookman, e o Lookman já tem tudo acertado com a Inter de Milão. Não é que a Atalanta não esteja tentando, inclusive hoje teve uma notícia em sites ingleses falando que a Atalanta fez uma proposta ao Crystal Palace pelo Mateta, né, o francês, atacante, rejeitada. Então, assim, a Atalanta tá tentando ali, mas perguntinha um tanto quanto capciosa, um tanto quanto cretina. Precisava esperar tanto, assim? Porque, assim, o retake foi semana passada, né? A insatisfação e o desejo do Lookman de sair já é desde a temporada passada. Então, assim, não demorou muito a se coçar, não, a Atalanta. Eu tô achando que a Atalanta deu uma dormida, né? Ou eu tô errado? Aparentemente, né? A gente até falou no último episódio que a Atalanta é uma das maiores incógnitas, né? Se não a maior incógnita, pelo menos da parte de cima da tabela, né? Considerando os times que devem brigar e também a classificação da última temporada.
campeonato por já ter perdido o Gasperini e ter ido atrás do Ivan Juric, né? Que é um técnico que ainda deve muito ao Gasperini. Então, acho que o mais complicado é que são muitos gols, né, que a Atalanta tende a perder, porque o Retegui foi o artilheiro do campeonato e o Lookman foi o terceiro colocado. Então, a gente soma aí os gols que eles fizeram, as assistências que eles deram, e é praticamente mais da metade, né, dos gols que a Atalanta fez. Então, se a gente for pensar assim, já deveria estar engatilhado, né? Principalmente, eu acho, a questão do Retegui, porque ele já foi vendido até por um valor muito alto, e tudo bem, a Atalanta de fato tem o Scamacca ali como um jogador que pode ser o cara que vai ser utilizado para ser o Retegui, né? Porque, na verdade, o Retegui chegou para substituir o Scamacca quando ele se lesionou, mas ele vem de 2 lesões sérias, né? Então, não dá para você necessariamente confiar que ele vai chegar e jogar o tanto que ele vinha demonstrando que podia jogar. Até porque não tem mais o Gasperini, né, que é um potencializador de atacantes, né? Agora tem o Juric, que é uma outra coisa. Então, enfim, se fala que o Atalanta aí para substituir o Retegui tá atrás do Arakodari, do Genk, fala-se também no Kristovic do Leste e no brasileiro Rodrigo Muniz, né, do Fulham, mas até agora muita conversa e pouca ação. Acho que o Lookman vai acabar saindo porque a diferença de valores é muito baixa entre o que a Inter ofereceu, né, que fala assim ali em 45 milhões já com os bônus, a Atalanta bate o pé que quer 50 para liberar para o mercado italiano, e o Lookman e os seus empresários dizem que foi prometido a ele que ele sairia por 40, enfim. E a Inter não quer também alongar muito essa história. Eu acho que vai acabar chegando ali no meio termo, porque vai ser ruim para a Atalanta. O Lookman já está insatisfeito há um tempo. Brigou com o Gasperini, meio que ficou a contragosto depois do título da Liga Europa. Não é um clima muito bom. E na temporada passada, a Atalanta já passou por isso com o Koop Meiners, né? Só que, ao contrário do que o Koop Meiners fez, né? O Koop Meiners começou a faltar nos treinos, começou a forçar a barra. O Lookman, pelo menos, ainda não fez isso. Então, acho até porque... então acho que também existe uma diferença muito curta, né? Por mais que a Inter diga que não vai aumentar a proposta, eu acho que vai acabar rolando um meio termo ali. Talvez não os 50 milhões que a Atalanta queira, mas talvez uns 47, algo em torno disso, talvez. Ou então, de repente, sei lá, rola uns 50, mas assim, com bônus, rola uma... ou então meta, aquelas metinhas fáceis de bater, ou então vira uma negociação tipo Lorenzo Luca do Napoli, que era tipo assim, eram uns 9 de empréstimo agora, com uma obrigação de compra de 27 lá na frente, aí vira isso, vira essas negociações meio forçadas de barra. Isso daí se faz, e assim, tá certo o Lookman em cumprir o que ele é feito, ele é profissional da Atalanta, não vai fazer, por exemplo, o que o Osimhen fez antes de ir pro Galatasaray, que chegou, não vou me apresentar, que não sei o que lá, e nem fazer, por exemplo, o Yashari, que tá fugindo dos treinos lá no Brugge pra ir pro Milan, tá desesperado, coitado. Não precisa fazer isso, você só queima pontes e tudo. Mas eu só queria falar do Muniz, porque assim, eu gosto muito do Rodrigo Muniz. Eu só não sei se ele encaixa no que a Atalanta está precisando para o momento, né? O Rodrigo Muniz é mais Scamacca do que Lookman. Então assim, o nome interessantíssimo, ótimo jogador, entrega gol, que era o que o Nelson tava falando aí, que a Atalanta vai perder muitos, né? Mas em questão de encaixe, eu tenho minhas dúvidas. Só que a gente não sabe se o Juric vai armar essa Atalanta como a Atalanta jogava, né? Então, assim, pode ser que ele tenha outra ideia, e aí o Muniz poderia ser um encaixe, fazer uma dupla ali com o Scamacca. Não é uma dupla que, em um primeiro momento, me parece, assim, muito afinada, mas a gente não sabe também como é que o Juric vai armar aí, e acho que o mesmo pode ser dito do Mateta também. Eu fiquei surpreso, assim, com as escolhas da Atalanta. Ela não tá indo atrás de alguém com as características do Lookman, pelo menos não que tenha vazado, né? Não dessas negociações aí. Caio, vamos falar do Milan, então, já que você jogou 2 vezes essa isca aí, eu fisguei. Queria que você falasse sobre esse mercado do Milan até agora, mas eu queria que você desse um foco grande também ao Stupinhan, porque dentro de um cenário em que o Milan perde um dos principais laterais esquerdos dos últimos anos, que é o Theo Hernandes, que não vinha bem, assim, a gente tem que falar, são 2 Theo Hernandes, né? O Theo Hernandes de 3, 4 temporadas atrás era o da última temporada era
outro, completamente, mas não dá pra negar que era um cara que tinha muito peso e que tinha muita importância no vestiário. Você contrata o Estupiñán, que é um jogador muito interessante, mas não sei se ele tem esse peso, e não sei nem se o Milan queria, né? Alguém com esse peso, porque agora você tem um outro líder no vestiário, que talvez seja o Modric, então eu queria que você analisasse essas movimentações do Milan, e em especial a chegada do Estupiñán, o equatoriano. Querendo ou não, acho que a ideia é não ser o Theo Hernandes, até pelo perfil do Alegre nesse tipo de jogo. Ele não vai querer, assim, se você tentar comparar ofensivamente, o Estupiñán não é um mau jogador ofensivamente. Acontece que você não tem comparação com o auge do Theo Hernandes. É muito difícil você ter essa comparação e, assim, se você partir disso, você vai achar o Estupiñán terrível. Se você partir desta ideia, vai ser difícil você apreciar o que ele tem de qualidade ou até mesmo reconhecer as qualidades dele, as qualidades defensivas, a qualidade do fechamento de linha, do trabalho defensivo que ele tinha, principalmente nos tempos de Villarreal. Inclusive, até foi um dos grandes jogadores de uma grande partida contra o Alegre, quando o Villarreal tira a Juventus da Champions League de 21-22. E nesse aspecto, ele é até melhor defensivamente, melhor numa fase inicial de construção do que o Theo, nesse quesito, assim, para as finalidades. Agora, a questão quanto a isso, e isso também é uma questão que vale para o Estupiñán, vale, por exemplo, para o Samuel Ritt, que deve ser o principal regista do time, deve valer também para o Yashari, caso ele se confirme e venha também, ou até para o Modric. Não é de se esperar que você faça uma construção de lá de baixo. Você não vai esperar do Alegre um nível de saída de bola que, sei lá, não digo que nem é do Sarri, que nem é do Gasperini, mas que, sei lá, mesmo um meio termo quanto a isso, é muito difícil esperar. É um jeito mais rústico, um modo mais diferente de trabalhar e, assim, normal, tudo bem nesse quesito. Então, assim, vai ter uma adaptação, querendo ou não. Agora, o que é vantajoso para mim nesse momento do Milan, que, assim, é interessante e tudo mais, é que o Milan conseguiu manter boa parte do time, mesmo no caos da temporada passada, em que ninguém parecia querer nada. Você, por exemplo, ter quase garantia de que o Rafael Leão fica é um baita negócio. Baita negócio, assim, que é um sinal de que provavelmente Alegre e a turma conseguiram convencer ele a ficar, vencer uma situação. E o fator Modric também dá aquele negócio tipo, vou jogar com o melhor do mundo, com um bola de ouro, com um cara tipo assim que topou vir pra cá. Se um cara desse topa o projeto, como é que ele vai saber? E claro, tem o fator Alegre também, porque querendo ou não, o fator Alegre é uma outra situação, é um concorrente que eu acho a tal ponto, isso vamos discutir mais adiante, mas eu acho que logo tem a impressão que o Milan vai se candidatar a Scudetto. Mas aí isso daí deixa para daqui a 2 programas, tal. Não vamos me comprometer agora. Vou deixar, mas eu vou pegar esse gancho para jogar uma pergunta pro Nelson, que é a seguinte, Nelson. Suponhamos que se concretize esse Milan aí que vai buscar o Scudetto. Eu tô achando o elenco do Milan no fator centroavante um pouquinho vazio, não tá não? Porque o fazedor de gol muito provavelmente vai ser o Jiménez. A gente tem jogadores de ponta e de meio como Leão e Pulisic que chegam muito à rede, né? Não são caras que não fazem gol. Mas, sei, eu tenho essa impressão de que tá faltando ali um pouquinho mais. Você acha que o Milan ainda vai atrás disso? O Alegre se dá por satisfeito com esse trio que eu falei agora? Leão, Pulisic e Jiménez? Ou precisa de um pouquinho mais de gol esse ataque aí? Até porque emprestou o Camarda, né? O Camarda foi uma belíssima contratação do Lecce por empréstimo. A questão é que tinha muita gente ali, né? O Milan, muita gente não deu certo ali, então ele apostou em vários nomes, né? Tinha o Camarda, que ele não é desses que não deu certo, mas enfim, era uma revelação. Tinha também o Abraham, que estava emprestado, já foi pro Besiktas, né? A Roma já o vendeu pro Besiktas, e tinha também o Jovic, que saiu de graça. Então,
você vê que são 3 nomes que deixaram, né, o clube da mesma posição. No momento, nesse início de pré-temporada, o Alegre tem até utilizado o Leão como centroavante, né? Então, eu não acho que isso vai acontecer, porque para o Leão ser de fato um centroavante ali, atuar centralizado e funcionar melhor, você precisa ter muito um jogo de transição, e isso não vai acontecer em todos os jogos do Milan. Sei lá, o Milan não vai jogar contra um Parma. Quer dizer, agora talvez o Parma com o Carlos Cuesta, né, o ex-auxiliar do Arteta, até queira ter mais a bola, mas sei lá, contra a Cremonese, contra times menores, não vai jogar sem a bola. Vai ter que ter a bola, e nesses jogos aí o Leão jogar de centroavante pra mim não vai servir. O que eu acho que tá acontecendo é que o Milan tá empacando muito o seu mercado, porque já tem um elenco relativamente numeroso, mas tem alguns objetivos, né, como o Yashari, por exemplo, que estão ou encaminhados ou que são desejos, né? Por exemplo, na lateral direita, que perdeu o Kyle Walker, né? Não quis, na verdade, contratar o Kyle Walker em definitivo. Se fala do Guela Doué, né? Que é o irmão do Desiré Doué, que é um lateral um pouco mais defensivo. Então o Milan colocou essa opção ali na mesa e não está procurando outros, embora o Strasbourg esteja pedindo um valor alto, né? Afinal, é um time do grupo do Chelsea e tem dinheiro ali sobrando. Não tem essa necessidade toda de vender. E tem o caso principal, já que você falou de centroavante, que é o caso do Vlahovic, que a Juventus... Ninguém vai contratar o Vlahovic agora. Pode esquecer. A Juventus vai ficar com o Vlahovic na mão até os últimos dias de mercado, quando tiver a necessidade total de vender o jogador para poder liberar espaço no elenco, liberar a folha salarial, fazer qualquer tipo de coisa. Então, por exemplo, é uma estratégia que muitos clubes pequenos utilizam, né? Esperar chegar ali no fim do mercado. Claro que não estou falando que é chamando o Milan de clube pequeno, mas estou só explicando, né? Que os times menores fazem isso quando esperam chegar ali no fim do mercado, ver aquele jogador ali que está encostado num time maior e vai lá e faz uma proposta por empréstimo. Às vezes esse time maior queria vender, o cara não consegue, e é melhor emprestar do que não vender, né? Eu acho que o Vlahovic é um cara que está ali encostado na Juventus, precisa sair para a Juventus também contratar. A questão do Colomani já está demorando muito também, né? Menos mal para a Juventus que ela já contratou o Jonathan David, mas a questão do Colomani está sendo muito... Enfim, parece até que não está andando, na verdade, né? A gente não tem ouvido tantas notícias mais assim. O Paris Saint-Germain também não tem tanta necessidade de vender, embora também já esteja com o elenco ali bem recheado, né? Mas eu acho que a questão do Vlahovic, o Milan vai fazer mais ou menos como esses clubes pequenos fazem, esperar o mercado andar um pouco mais, a Juventus sentir que é melhor fazer qualquer negócio do que manter o cara ali por mais um ano ganhando muito, porque são 12 milhões de euros líquidos, né? Ou seja, brutos, é ainda mais dinheiro que a Juventus gasta com o Vlahovic anualmente. Então, acho que vai ficar ali nesse compasso de espera, porque o Alegre já conhece o Vlahovic. O Vlahovic, apesar de estar na fase muito ruim, a gente sabe também de que ele é capaz de entregar mais. Agora, também existe uma questão. Ele tem a vontade de fazer isso? Talvez não tenha vontade na Juventus, porque ele tá num clima muito ruim. Mas indo para um outro clube, talvez ele recupere um pouco ali do futebol que mostrou em parte da sua militância pela Juventus na Fiorentina. Então, enfim, acho que aí o Milan vai ficar sem essa... Não vou dizer sombra pro Giménez, né? Mas sem um colega ali pro Giménez, né? Para disputar essa posição ali, pelo menos até o fim do mercado. Como diria o querido Felipe Luiz, tem que querer Vlahovic. Não dá para querer mais do que você. Caio, o Nelson falou que o Milan tá esperando, né? O Milan vai esperar. Quem não está esperando é o Como. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse time aí que tá gastando, somando as últimas temporadas, mais do que equipes árabes, né? Queria que você falasse como é que o Como vem para essa temporada, gastando mais de 100 milhões de euros. Não está medindo esforços, já foi uma temporada muito interessante, temporada passada, tanto individualmente como em termos de projeto, a gente vendo Fábricas, né? Iniciando sua carreira como treinador, muitas coisas interessantes, mas aparentemente dobrando a aposta, o Como aí não foi tão interessante, se não foi interessante o suficiente, quer mais o Como e gastando muito, Caio Bittencourt. Chegando nesse nível e mantendo o bom trabalho do Fábricas, é caso até da gente cogitar que o Como entre no pelotão do que a gente agora pensa que é o pelotão dos 9 ali da Europa, que é o pelotão que o Napoli, que Juve, que a dupla da capital, dupla de Milão, Fiorentina, Atalanta e Bolonha frequentam, que é o de brigar por vagas na Europa e tudo mais, e isso acontece
acontece também porque tá vindo um investimento forte, isso com a manutenção de gente que veio já em janeiro, com a manutenção de Caquerê e Dial, com a manutenção já pagando em definitivo gente como Máximo Perrone, segurando o Nico Paz, segurando o próprio Cesc Fábregas, porque se falou muito nele no Leverkusen, se falou dele até na Inter quando sai a hipótese de... Quando já tinha a hipótese do Inzaghi sair, aí no fim não rola ele, rola o Kivu. Dito isso, é também um projeto que é uma ideia sustentável. É um projeto que é uma ideia que não vai ter pressão. Vai. A torcida do Como é o time da cidade, é uma torcida apaixonada, é uma torcida que aguentou nos momentos difíceis para chegar agora, mas ao mesmo tempo, o Como pode pensar em ideias sustentáveis de você buscar um Jacobo Ramon no Real Madrid e poder desenvolver ele com calma. Jovens como o Henrique Menck, goleiro que veio do Inter, também é uma ideia interessante, que se fala muito bem dele na base do Internacional, muito bem dele. Uma pena que tenha saído do Brasil sem jogar pelo Inter, que tem isso. E ao mesmo tempo também como segue por aí. Segue pensando em ideias novas. Você teve também o Jesus Rodrigues vindo do Betis. Você teve o Nicolas Kuhn vindo do Celtic. Então, assim, são jogadores que podem contribuir bem com uma ideia. Todos dentro de uma ideia de scout, todos dentro de uma ideia de jogo e que conseguem fazer um aspecto interessante também. Como, né, em um primeiro momento, já nessa pré-temporada, tudo bem que resultado de pré-temporada e nada é a mesma coisa, mas o Como deu um 3-0 no Ajax, deu um 3-1 no Al-Ahly, todo endinheirado o Al-Ahly da Saudita, ganhou do Lille, e assim, do jeito que estão as coisas, tende a fazer, pelo menos nessa pré-temporada, um caminho interessante para já chegar, não só no campeonato, como também no confronto com o Sul de Tirol na Copa Itália, competitivo. Porque assim, vale lembrar que o Como, assim como o Milan, assim como uma galera, começa a Copa Itália agora na primeira semana antes do campeonato. E aí é importante também saber o que o Como vai querer da vida. Assim como outros clubes. Se vai desprezar a Copa, vai ser como parte da pré-temporada, se acha que vai dar conta, ou se de repente vai com tudo. Eu acho que não deveria desprezar não, porque nesse primeiro momento aí um troféuzinho da Copa Itália cai bem demais para a continuidade do projeto. Nelson, queria que você falasse um pouco do dinheiro, né? De onde vem esse dinheiro do Como, porque assim, vivemos num mundo hipócrita, onde temos aí sport washing feito por muita gente, né? Petrodólares, chegando dinheiro de tudo que é fonte, mas eu queria que você falasse de onde vem esse dinheiro do Como aí, que faz com que as pessoas especulem até mesmo Messi pro Como, assim. Se o pessoal fala que o Messi é uma possibilidade, é porque estamos falando de muito dinheiro. Agora, quem é o dono desse dinheiro, de como e como chega esse dinheiro, eu sei que tem um texto lá na Culturepedia sobre isso, mas eu queria que você falasse aqui também. O dinheiro vem do cigarro, né? O dinheiro para movimentar um projeto esportivo vem do cigarro de cravo, né? Os donos do Como são da Indonésia, né? São dois irmãos, dois bilionários indonésios de origem chinesa, né? Os irmãos Hartono. E eles têm combinados, né? Uma fortuna ali que é um patrimônio na casa ali, mais ou menos uns 43 bilhões de dólares, né? Então é um dinheirinho aí, né? Eles já têm um envolvimento, né, com esportes lá na própria Indonésia, né? Quem quiser saber mais, pode chegar lá no nosso site e ler um texto, né? Um texto fresquinho. Eles não têm uma ligação tão grande com o Como, né? Nunca tiveram lá. Só pra ter uma ideia, eles nunca pisaram no estádio de Giuseppe Senigallia, né? São simplesmente investidores, né? Então, olha, não tem nenhuma foto, tá? Nunca foram lá. São dois octogenários, né? O Michael Bambang Hartono e o Robert Bud Hartono. Isso já qualifica eles para serem donos de Milan e Inter. Os donos já não vão mesmo? O Steven Zhang pelo menos estava lá quando era no caso da Inter, né? O Cardinale não vai por outros motivos, mas pelo menos assim, né? No caso agora do fundo Oaktree, né? A galera da administração tá sempre lá. Quem administra o Como diretamente é o Mirvan Suvarrazo, né? Que é o homem de confiança dos irmãos, né? Que já era CEO do Mola, né? Que é um serviço de streaming que tem. Então,
Talvez o pessoal já tenha até visto alguns GIFs aí. Tem até um GIF famoso do Ancelotti que quando solta, aparece o logotipo desse serviço de streaming aí. Já teve também na camisa do Como, lá, quando o Como tava na Série B. Enfim, esse cara aí, que é o administrador, né, do projeto. O lance, né, que a Indonésia é um país que tem índices de tabagismo bem altos, né? Talvez a pessoal até lembre aí de umas crianças fumantes que apareceram aí na internet tempos atrás. Enfim, tem a estimativa de que 200 mil pessoas por ano morram, né, na Indonésia por questões relacionadas a tabagismo. Enfim, tudo bem que é um país dos mais populosos do mundo, mas 200 mil por ano é muita coisa, né? E rolou até uma treta aí há uns tempos atrás, porque a família Hartono tem um time de badminton, né? E o time leva o nome da fabricante de cigarros, eu não vou falar o nome aqui, mas, enfim, eles tinham um trabalho de crianças, né, e também muitos jovens que estavam ligados ali ao clube, né, e o uniforme era basicamente um maço de cigarro, né, então, tipo, as crianças entravam na quadra ali com fantasiadas de maço de cigarro, e isso aí pegou mal, e até o próprio governo da Indonésia meio que teve que dar um passo atrás e... Eu lembro de uma época que tinha casa de aposta com a Indonésia, que tinha até vídeo de briga de galo. Era um negócio meio doido da Indonésia, cara. E eles são os mais ricos, né, da Indonésia, né, os irmãos Hartono. Então, o governo teve que fazer alguma coisa porque pegou super mal mesmo, né. O time continua a existir, o uniforme ainda tem a marca da empresa, mas tá um pouco mais disfarçado, não parece mais um maço de cigarro. Mal posso esperar por um mascote, um cigarraço entrando no jogo do Como. Seria épico. Agora, vou manter essa verve aí da gente contar histórias pitorescas. Eu não acho que nada vai passar um menino fumante lá nessa edição. Mas tem uma história muito boa e eu vou até chamar uma vinhetinha aqui porque isso é um caso pro Caute História. Nelson, que história é essa que Inter de Milão e o Pará são intimamente ligados? Os caminhos se cruzam muito fortes. Como explicar essa relação aí? Não só a Inter, né? A própria seleção italiana e a Associação Italiana de Árbitros também tem uma ligação ali com o Pará. Enfim, a gente publicou, né, um texto do paraense, né, do belenense Caio Brandão, nosso amigo ali também, um dos responsáveis ali pelo site Futebol Portenho, né? Ele colaborou com a gente, né, nessa grande pesquisa aí sobre uma família bem tradicional, né, lá de Belém, a família Gama Malker. É uma família que remonta até os tempos da cabanagem. Aí você que no ensino médio aí talvez tenha ouvido falar das revoltas ali na época da independência do Brasil, tem estudado isso. A cabanagem teve participação de familiares, de ascendentes, né, de um dos fundadores da Inter e também da seleção italiana. Então, foi bem longe. Um texto que tem uma ligação bastante grande, né, mostra a ligação bastante grande, não só da família, mas de outros italianos também com a cidade de Belém. E no caso da Inter, especificamente, são dois fundadores, né, ligados ao Pará, da família Gama Malker, né? O Achilles, né, e na Itália foi italianizado como Achille, o Gama Malker, que é o autor do primeiro gol da Inter e o autor do primeiro gol do Derby della Madonnina, né? Que foi o primeiro jogo da Inter oficial, né? Foi um jogo contra o Milan e foi ele que fez o gol da Inter, quando ainda tinha 17 anos. E um outro fundador da Inter, que era seu irmão, né? O Giuseppe Gama Malker, ele foi dirigente, né? E depois, 2 anos depois da fundação da Inter, fez parte da primeira delegação da seleção italiana no jogo, né, de estreia da seleção contra a França, lá em Milão. Ele era um dos integrantes da delegação. E no ano seguinte, 1911, ele foi um dos fundadores da Associação Italiana de Árbitros, né, que persiste até hoje, aí, a AIA, né? Então, ele esteve aí na fundação dessas 3 entidades, né? Tanto de um clube quanto da seleção e também de uma associação de classe, né? E todos eles acabaram sendo também árbitros, né? O Achille, depois de jogar, ele foi técnico e também árbitro. Tá aí na foto que você tá vendo aí na tela da Sportnet. Ele foi bandeirinha na final da Olimpíada de 28, mas também foi árbitro. E, enfim, a final da Olimpíada de 28 entre Uruguai e Argentina, né? Na outra ponta ali tem o Luiz Monti, né? Que foi o argentino e italiano, o único cara a ter jogado 2 finais de Copa do Mundo por países diferentes, né? Jogou a final de 30 pela Argentina e a de 34 pela Itália, que ele ganhou. E o Giuseppe também foi árbitro. E o outro irmão, o irmão mais novo, Humberto, também foi árbitro. Aí depois o Giuseppe volta para o Brasil e é um dos primeiros presidentes do Remo. Também foi presidente do Remo, ou seja, um fundador da Inter foi presidente do Remo. A área ali do Baenão, né, pra quem conhece, foi comprada pelo Giuseppe, que aqui no Brasil virou José. Quer dizer, na verdade, ele nasceu aqui no Brasil.
nasceu no Brasil. Quem nasceu em Milão foi o Aquiles. Enfim, eu nem lembro agora, porque são muitos irmãos e os três nasceram em cidades diferentes, né? Então, se eu não me engano, o Giuseppe ele nasceu em Milão mesmo e o Aquiles nasceu ainda aqui em Belém. E o Aquiles depois chega até a ser técnico do Corinthians também, já depois de ter sido árbitro. Tem um sobrinho também que vira árbitro, foi o primeiro a ter expulsado o Pelé. Enfim, uma história bastante intrincada aí, uma rede, né? Uma família que deu bastante contribuições ali nos primórdios do futebol na Itália e no Brasil. Queria só aproveitar isso aí, cara, pra falar algo sério, que é... Conteúdo assim independente, gente, ele requer tempo, né? Dá trabalho você ir atrás dessas informações e... Queria parabenizar o Caio Brandão por ter feito todo esse trabalho aí pro site lá da CulturePad. Então, assim, dê uma moral, né, gente? Vão lá no site e divulguem se vocês puderem, porque é muito interessante. Pô, se você parar pra pensar que um dos fundadores da Inter de Milão foi presidente do Remo, é um negócio de maluco, né? Então, assim, procura saber um pouquinho. A história é legal, mas não só pela história, mas também pra valorizar o trabalho que a gente tenta fazer, né? Algo independente que é muito legal e que deveria ser mais valorizado. Então, agradeço a quem puder dar essa moral. Se você está escutando a gente também, fácil achar, vai lá no site da Culturepedia, posso até ler o título aqui que fica mais fácil para você procurar, né, no Google. Acredite, o Pará tem muito a ver com os primórdios da Inter e da seleção italiana, então assim, quem puder fortalecer aí e dar essa moral pra gente, eu agradeço. Agora, por falar em jornalismo investigativo independente, enquanto o Nelson falava sobre essa questão aí de Inter e o Pará, fui informado aqui pela produção do Sportnet que o bebê fumante da Indonésia foi curado. Passou aí por um tratamento. Então aí, parabéns aí pro governo da Indonésia, né, que bancou o tratamento e ele se livrou desse vício, graças a Deus. Então ele é o bebê ex-fumante agora, o bebê fumante da Indonésia. É o bebê ex-fumante. Uma salva de palmas aí para o ex-bebê fumante e para o governo da Indonésia. Mas vamos falar então sobre as dicas de contratação. A gente falou aqui que no finalzinho do programa a gente ia brincar sobre o Futebol Manager. Temos equipes aí, a gente já falou de Roma, de Milan, de Atalanta, Como e Napoli no começo do programa. Essa galera tá na primeira metade da tabela, tá brigando por bastante coisa, né? Mas a gente também pode falar aí sobre algumas dicas para equipes que estão na parte inferior da tabela, né? Porque tem muito jogador dando sopa, temos essas equipes aí que estão muito mais brigando ali para se manter no meio ou até mesmo para escapar do rebaixamento. E a gente vai dar umas dicas aqui. Quem somos nós, né, para dar dica, mas o que vale é a brincadeira aqui. Cada um de nós pensou 2 nomes para 2 equipes aí. Eu vou começar com você, Caio. Caio deu dicas para a Udinese e para o Cagliari. Queria que você falasse aí, se você fosse o dirigente da Udinese e do Cagliari, quem você levaria, Caio? Quem que tá de bobeira aí para essas 2 equipes aí? No caso da Udinese, tendo em vista uma equipe com bons meio-campistas, como é que ela em campo, você tem o Lovric que se manteve, o Solé que se manteve, e um sistema que parece funcionar, ainda que você questione ainda as possibilidades deles, principalmente porque a Udinese às vezes parece que chega no campeonato, bate a meta dos 40 pontos, não faz mais nada. Uma proposta interessante que eu iria atrás, seria, acredite, no Milik. Aí você pensa, você está louco apostar em alguém que não joga há uma temporada, mas é justamente de um critério de pessoas que a Udinese já fez com o Deulofeu, já fez em recuperação com o Tovan, embora o Tovan tivesse regularidade de minutos no Tigres antes de ser contratado. Então a Udinese sabe recuperar esse tipo de veteranos e tendo o Milik uma boa média de gols na Série A, tanto nos tempos de Napoli quanto quando esteve em campo na Juventus, teve lá seus momentos, suas peças, isso poderia fazer com que ele fosse uma peça útil para o elenco. E nesse caso, uma peça mais confiável que o Keenan Davis, que ao que tudo indica, depois da saída do Lorenzo Luca, vai ser o comandante de ataque da Udinese se eles não contratarem ninguém. A outra aposta eu faria no Cagliari. O Cagliari é um caso curioso porque, assim, pra gente chegar num nome em comum, precisou, assim, ser uma grande debate, porque o Cagliari precisa de muita coisa. Você pode dizer que eles precisam de atacantes de lado, pode dizer que eles precisam de alguns defensores aqui e ali, mas eu destacaria especialmente um regista.
lista para recuperar talvez os bons momentos dos tempos de Empoli, que seria o Aslani. Por que o Aslani? Porque acredito que às vezes que ele entrou na Inter não deu tanta conta do recado e, ao que parece, até em vista pensando na Copa do Mundo e no que aconteceu já nos primeiros momentos de Kivu, não parece ser uma ideia que agrade muito ao mundo Inter. E nesse momento talvez dar um passo atrás poderia fazer com que o Aslani retomasse os tempos de promessa que ele tinha quando jogava pelo Empoli antes de ir para Inter. Perfeito. Gostei muito da dica do Aslani. O Milik, você já falou sobre isso, né? É um cara que não joga uma temporada. Quem tá assistindo a gente na Sportnet tá vendo gols do Milik aí pelo Juventus. Nenhum foi na última temporada, porque o Milik sequer entrou em campo na última temporada. Então, assim, é um cara que é o Milik hipotético, né? É o que a gente tá vendo aí. Esse que é o problema. Você apostar em alguém que volta de lesão é você trabalhar numa hipótese. Você jogar, assim, ver a sua carta e ver o que dá. É jogar no tigrinho. Pô, mas o Milik tem repertório, cara, assim, ele tem gols de tanto jeito, né, porque é um cara que não é muito plástico, então assim, o negócio dele é empurrar a bola pro gol. Teve um gol ali, um gol de pelve, né, um gol ali da região pélvica, mas é gol é gol. Nelson Oliveira, você deu dicas para a Cremonese e para o Sassuolo, duas equipes que estão chegando da Série B, né? Então, assim, precisam muito se reforçar. Tô achando, inclusive, o mercado da Cremonese bem interessante, né? Até o momento. Chegou o Bastiroto do Lecce, eu até te mandei a foto. Cara, o homem tá muito forte, que isso? Não vou me espantar se ele for pego no doping, não. O cara não está puro, o cara está usando alguma coisa aí. Mas não é sobre o Bastiroto que você vai falar, até porque esse já foi contratado. Queria saber suas dicas para a Cremonese e para o Sassuolo. Antes eu queria dizer que já deu pra perceber que, assim, né, quem escuta a gente há mais tempo, que a Udinese e o Cagliari devem ter superado o Sassuolo na lista de ódio de Caio Bittencourt, né? Porque essas sugestões aí, caramba, cara. Na verdade, o Cagliari, eu caio fora do ar, eu poderia dizer que eu tenho mais desgosto pelo Cagliari do que pelo Sassuolo. Mas assim, é porque eu ainda acredito no futebol dessas duas peças, diferente de você. O Milik hipotético seria uma boa, né? Mas, enfim, eu tô brincando aqui, né? Porque o Aslani não rendeu na Inter nem um pouco perto do que ele rendeu no Napoli, no Empoli, e o Milik tá machucado. Enfim, a gente tava brincando fora do ar, só trouxe essa inconfidência aqui, né, pra gravação. Mas enfim, voltando à sua pergunta, Anderson, vamos logo pro Sassuolo. Eu peguei como critério, né, pra essas indicações, conversas que já estão rolando, especulações que já estão ali no ar, né, como potenciais nomes em que estão de interesse desses clubes, e ao invés de fazer somente uma sugestão, tipo, esse cara aqui é bom e tal, serve pra cá. Não, eu segui esse critério. No caso do Sassuolo, eu fui no Adli, que é um nome que está sendo falado, um potencial empréstimo ao Sassuolo. Acho que casaria muito bem ali no meio campo, que já tem, enfim, perdeu alguns nomes mais importantes, né? Na verdade, diria até que o Sassuolo se desfez, né? Tipo, por exemplo, o Obiang, que é um cara meio até histórico ali dentro do clube, que vai continuar na Série B com o Monza. O Mazzitelli voltou pro Como e foi pro Cagliari, né? Inclusive, emprestado. E é um meio campo ali que tá precisando de alguns nomes, né? Chegou o Ismael Koné, da seleção canadense, né? Era do Marseille, estava emprestado ao Rennes, e é um nome interessante. E já tem o Torstvedt, né? O norueguês também da seleção norueguesa. São dois jogadores um pouco mais de características um pouco mais defensivas, e o Torstvedt é um cara mais de chegada, né? Um cara que finaliza bem. Acho que combinaria muito bem ter um cara ali mais cadenciador de jogo como o Adli, né? Então acho que casaria muito bem no meio campo ali do time do Fábio Grosso. E no caso da Cremonese, a gente também fez como critério, né? Cada um ia pegar ali um jogador de uma posição, e no caso da Cremonese eu sugeri o Balog, é um jogador que também estaria na mira. É um jogador do Parma, né, da seleção húngara, zagueiro, né? Um zagueiro jovem, e acho que poderia ser interessante ali pro esquema, provavelmente, de 3 zagueiros que o David Nicola vai utilizar na Cremonese, né? A Cremonese, que já contratou o Baschirotto, como o Anderson já falou, tá fazendo uma movimentação interessante ali em termos defensivos, né? Contratou o Aldeiro para ser o goleiro, o Petzela ali para ser lateral também, lateral esquerdo. Muita gente não gosta tanto do Petzela, que é um cara um pouco mais ofensivo, né? Mais lateral, ala esquerdo. E o Alberto Gracia também volante, né? Ali mais para proteger a entrada da área. Acho que o Balog, por ser um cara mais jovem, casaria ali também com o Baschirotto. São dois, também é um jogador que tem uma estatura relevante, né? Tem 1,89 m, seria um complemento interessante pro Baschirotto. Perfeito. E a gente tá aqui
brincando, como eu falei, mas embora a gente escolha alguns nomes assim, dá pra todo mundo que tá ouvindo e vendo a gente perceber que a gente tá focando nas carências que tem das equipes, né? O Nelson acabou de falar que o Sassuolo tá precisando reconstruir seu meio campo, por isso a gente foi atrás de um meio campista pro Sassuolo. A Udinese precisa de alguém pra suprir a vaga deixada pelo Lorenzo Luca, por isso o Caio foi no Milik. Então assim, pode até não ser essas peças aí, mas eu acho que a gente tá fazendo aqui um scout criterioso nesse sentido de tentar focar o que os times precisam. E, já justificando, assim, as minhas escolhas, né? Eu sugeri contratações para Lecce e para o Parma. Eu acho que o Parma deveria ir atrás de um nome um pouco mais pesado para a defesa, porque o Parma tem 2 bons defensores muito novos, mas os 2 estão perigando de sair. Então, assim, você tem 2 grandes promessas, tanto o Leone quanto o Balo, como o Nelson falou agora. Então precisa de um pouco mais de peso para aquele setor defensivo, né? Algum cara que tenha um pouco mais de consistência, seja um pouco mais sólido. E por isso eu pensei no Calabria, lateral direito que chegou a ser capitão do Milan, na última temporada estava no Bolonha, foi bem utilizado pelo Bolonha. Acho que é difícil que o Parma consiga convencer o Calabria, porque o Calabria é um cara como eu acabei de falar, foi capitão do Milan, seleção italiana, acabou de sair do Bolonha, que fez uma temporada muito forte. Então assim, tem mercado para times melhores do que o Parma. O Parma teria que fazer um trabalho de convencimento ali para conseguir o Calabria para lateral. Mas acho que seria uma aposta extremamente válida como eu já falei, tá perigando perder jogadores muito importantes, e o Calabria já é um cara que conhece muito bem o campeonato e como eu falei, tem essa experiência interna muito grande. Acho que se não for ele, o Parma vai ter que ir atrás de algum nome pesado para suprir essas possíveis saídas, né? Tanto do Balog, como o Nelson falou, quanto do Leone. E, para finalizar, o Lecce precisa muito de alguém que faça gol. O Lecce foi... Não é que o Lecce tenha sido o pior ataque da Série A da temporada passada. O Lecce foi o pior ataque, mas com uma distância considerável. O Lecce... um gol do Lecce era um acontecimento no campeonato. Foi uma equipe que fez 26 gols, se eu não me engano. Uma equipe que fazia 26 gols e não cair. 27? Obrigado. E não cair é um negócio, né? É um acontecimento. Parabéns pra defesa do Lecce que conseguiu segurar esse time aí. Mas pra que isso não se repita nessa temporada, eu fui um pouco mais ousado em questão de nome. É um cara muito veterano, mas é um cara que ganha bastante e tem mercado ainda em times maiores, que é o do Santadic. O do Santadic, que foi ídolo no Ajax, durante muitos anos jogou no Ajax, estava no futebol turco agora. O Lecce, nas últimas 2 temporadas, consegue trazer pelo menos um jogador desse estilo, assim, mais famoso, né? Um cara, uma bandeira, assim, mais pesada, né? A gente pode lembrar do Umtiti, zagueiro que jogou lá, o francês, e na última temporada foi o Rebic, né? Que foi um tiro na água, assim, péssimo. Foi uma aposta muito errada do Lecce. O Ante-Rebic claramente não conseguiu desempenhar muito bem, mas acho que o Lecce deveria focar em alguém que possa entregar gols. Como eu sei no começo do programa, já foi atrás do Camarda e acho que foi um acerto fenomenal, mas acho que tem que ser alguém assim para complementar, já que já tem um Camarda emprestado, e ele é alguém atrás que pudesse complementar. Então, por isso, eu sugeri o Tadic. Se não for ele, o Lecce deveria ir alguém, pelo menos, com características parecidas, e como o Lecce, nas últimas temporadas, como eu citei, foi atrás de nomes assim um pouquinho mais famosos, não sei se é tão difícil assim, não. Acho que o Lecce vai, se não for o Tadic, vai atrás de um cara assim que você vai falar, opa, rapaz, olha só, o Lecce foi atrás de um cara mais famoso. E o Kristovic, né, que foi o artilheiro com 11 dos 27 gols, mas também, e além disso, foi o garçom do time, né? Não tenho aqui em mãos agora a quantidade de assistências, mas acho que foram 6 ou 7. Também pode sair, né? Só que, enfim, como eu falei no início do programa, a Atalanta colocou ele na lista e tem outros times também, né, que estão interessados. Então, realmente vai precisar de gols, porque o Camarda, querendo ou não, só tem nem 18 anos ainda, né? Não, é isso. É um potencial enorme, mas não sei se dá pra colocar todas as esperanças nele. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Fechamos aqui mais uma edição. Muito provavelmente na próxima edição falaremos ainda mais sobre o mercado, porque, como eu citei no começo da abertura do programa, a Série A e a Série B voltam no dia 23 de agosto, então muito provavelmente a tônica da próxima edição será a mesma. Espero que a gente não traga uma coisa como o Menino Fumante na próxima edição. Foi o ponto alto. Foi o ponto mais alto e o ponto mais baixo desse programa, né? Foi ali o destaque do programa, mas vamos trazer muitas histórias como a gente trouxe nessa edição, falando aí sobre essa investigação aí Inter de Milão e Remo. Prometemos trazer coisas muito interessantes nas próximas edições, beleza? Arrivederci e tchau.